Desde já, bom dia a todos, meus irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu pelo menos tenho sempre algumas dificuldades em saber como é que se começa uma mensagem. E às vezes até no trabalho. Eu no trabalho lido com várias pessoas e às vezes é preciso saber com quem é que nós vamos falar, como é que havemos de abordar. E eu, geralmente tinha sempre alguma dificuldade em saber como é que eu vou falar com aquela pessoa, se aquela pessoa vai reagir bem, e às vezes sinto alguma dificuldade e penso como é que o Carlos ou o David ou o irmão José ou o Nando, como é que eles têm tanta facilidade por vezes se calhar em começar uma mensagem. Mas a verdade é que se cada um de vós vier ao púlpito falar da palavra de Deus, vai sentir a mesma dificuldade que eu sinto, porque a mesma dificuldade que eu tenho, também cada um que vem falar da palavra de Deus tem sempre essa mesma dificuldade. E ao longo dos tempos, pelo menos eu posso falar por mim, vejo que o Senhor é que tem sempre cuidado e muitas vezes sinto aquela necessidade de orar antes, ou pelo menos pedir ao Senhor: olha, Senhor, ajuda-me, porque que sejas tu a falar de alguma forma e não eu. E a verdade é que ao longo dos tempos o Senhor tem ajudado cada um que o quer servir e quer falar sinceramente dele e desta mensagem tão forte que é a salvação que o Senhor deu-nos através do Senhor Jesus Cristo, e que deu para nós recebermos hoje todas as bênçãos. E nós temos todas as bênçãos espirituais. É essa a promessa que Deus nos deu e que podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e versículos 3 e 4 em diante, em que é dito que Deus abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Carta de Paulo aos Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A mensagem de hoje que queria continuar a falar era acerca do Espírito Santo, que muita coisa que é dita acerca dele e que as pessoas muitas vezes têm um entendimento errado, e isto deve-se muito a não conseguirem manejar a palavra de Deus, nem de indiferirem as coisas que são para nós, diga-se a Igreja, o corpo de Cristo, nós que somos o povo celestial, não conseguem divergir essas coisas com as coisas que são do reino. E da mesma forma que nós falamos de Cristo e pregamos Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, as coisas também associadas com o Espírito, a forma como o Espírito Santo se relaciona connosco hoje, aquilo que faz também nas nossas vidas, também é diferente. No entanto, alguns questionam se Deus, ao fazer isso, Deus de facto mudou. E dizem que Deus não tem de tratar-nos sempre da mesma forma, porque Deus não muda. E esse é um entendimento errado, porque eu, sendo a mesma pessoa, eu não lido da mesma forma com pessoas diferentes. Eu não lido da mesma forma com o Nando, ou com os meus pais, ou com o meu irmão, ou com os meus colegas, seja da faculdade, seja colegas do trabalho. Eu, sendo a mesma pessoa, não lido da mesma forma com toda a gente. E Deus também não tem lidado connosco da mesma forma ao longo dos tempos. No entanto, acerca do Espírito Santo, nós vemos na sua palavra que o Espírito Santo tem sido sempre, as características que são referentes a ele têm sido sempre as mesmas. Se nós lermos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 26, lemos quando o Senhor Jesus Cristo fala do Espírito Santo, ele diz o seguinte: diz assim a palavra de Deus: mas aquele Consolador, ele diz, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Lembrando mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo, quando fala do Espírito Santo, diz que ele é um Consolador. Ainda na mesma passagem mostra que ele ensinará, mostra que o Espírito Santo também é um ensinador, que ele de facto, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade. Está no capítulo seguinte, no capítulo 15, versículo 26, também refere-se a ele como a verdade. Em Lucas, no capítulo 12 e versículo 12, o Senhor Jesus Cristo refere-se ao Espírito Santo como supridor, ou um condutor.
ao longo das nossas vidas. E estas características do Espírito têm sido sempre as mesmas. Mas, no entanto, a forma de interação connosco, ao longo dos tempos, tem sido diferente. Vemos, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, que quando estavam ali presentes, os apóstolos em Pentecostes, vemos que naquele dia, tendo-se cumprido Pentecostes, que no versículo 4, todos os que estavam ali presentes foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Se nós formos continuar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que o Espírito Santo interagia diretamente e falava diretamente com quem era cheio, com quem ele enchia. Vemos, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, quando Pedro fala que eles mentiram, diz diretamente que eles mentiram contra o Espírito Santo e que estarem a mentir contra o Espírito Santo, estavam a mentir a Deus. E que de alguma forma, Pedro, para saber isso, é porque alguém tinha de dizer-lhe. E neste caso, foi o Espírito Santo que tinha falado diretamente com Pedro. Vemos também na história de Filipe, quando Filipe foi falar com o eunuco, também lhe foi dito, olha, vai falar a ele. E o Espírito, de alguma forma, a interação dele e o trabalho dele nos tempos de Israel, quando o seu povo terreno estava em vigor e quando esta mensagem ainda estava em vigor, a interação do Espírito era uma interação direta. Vemos que naqueles tempos as pessoas eram cheias do Espírito Santo, que dons eram-lhes dados, nomeadamente os dons das línguas. As pessoas falavam línguas sem terem aprendido ou ter anos de aprendizagem de falar qualquer língua. Tinham dons como de expulsar demónios, dons de curar, e dons desses que foram desaparecendo ao longo dos tempos. Eu ultimamente tenho falado com alguns irmãos de algumas denominações que falam que estes dons estão em vigor e que as pessoas só usam destes dons se tiverem o Espírito. Mas nunca explicam claramente o que é isto de ter o Espírito. Porque na Palavra de Deus nós vemos que as pessoas eram cheias do Espírito. Eles tinham um bocadinho, eles eram completamente cheias e por estarem cheias do Espírito faziam todos estes milagres. Muitos também citam o Evangelho de João, dizendo que o Senhor disse que aquele que crê nele iria realizar as mesmas obras que ele realizou. No entanto, a questão que eu coloco e que se podemos colocar é: eu não realizo nada disto. Eu, para falar em inglês, eu tive de estar anos na escola para aprender a falar inglês. E se quiser aprender a falar francês, da mesma maneira tenho de estar anos a aprender a estudar francês para conseguir falar minimamente francês. No entanto, eu, por não fazer isto, por não fazer qualquer milagre, será com isto que eu estou perdido? É uma questão que nós devemos colocar, porque o Senhor disse quem crê nele iria fazer as mesmas coisas que ele. Iria ser cheio do Espírito Santo e era o Espírito que iria capacitar a fazer estes dons. Se nós não fazemos isto, é porque não queremos. Se nós não queremos, é porque estamos perdidos. E estas dificuldades que muitas vezes põem em causa e que são temas que muitas vezes nós tentamos de alguma forma depois afastar. Olha, tu tens o teu entendimento, eu tenho o meu. É verdade que as pessoas têm entendimentos diferentes, mas estes temas são temas importantes. Porque podia falar-vos do caso de Angola, em que em Angola o governo está a levantar uma grande perseguição, não é só pelos falsos pastores ou tudo mais, mas é por causa de promessas como estas, de pessoas que dizem que têm realmente o Espírito Santo, que vão realizar milagres, pessoas que estão doentes no hospital e que falam do Evangelho e dizem que vão curar aquelas pessoas e aquelas pessoas depois no dia seguinte continuam lá. Quando estava na casa do Eloy e algumas vezes que estava lá, havia de facto alguns homens que iam falar da Palavra de Deus e que depois tentavam de alguma forma realizar algum milagre. Só que eu depois no dia seguinte olhava pela janela e estavam lá as mesmas pessoas outra vez. Porque é que aquelas pessoas não estavam curadas? Se de facto estes missionários que dizem que são cheios do Espírito Santo, porque é que não vão aos hospitais? Em África os hospitais estão cheios em todo o lado. Ou em qualquer lado, os hospitais estão cheios. Se formos à Ásia, se formos à Índia, está de igual forma. Eles, se calhar, bastavam um dia para esvaziarem um hospital, se de facto realizassem estes milagres. E é por isso que é importante nós
compreendermos a palavra de Deus, estudarmos e sabermos fazer a divisão correta, porque a divisão correta vai trazer esclarecimento e estas coisas não. As pessoas, quanto mais é falado destes milagres e tudo mais confusão vai trazendo e muitas vezes pode quebrar a relação com Deus e de pessoas que estão esfomeadas da palavra de Deus e que de facto querem ter comunhão com Deus, mas depois o falso ensinamento da palavra de Deus, o não saber manejar, depois começa a trazer confusão nas vidas delas, porque eles prometem curas na minha vida, mas eu não tenho nada, continuo na mesma. E ainda pedem dinheiro, pedem dízimos e tudo mais, e eu continuo doente e continuo ainda mais pobre. E é preciso, e há de alguma forma uma urgência de nós falarmos destes temas e esclarecermos estes temas. Porque a palavra de Deus não contradiz as coisas que acontecem no dia de hoje. Se no dia de hoje não há milagres, por alguma razão é. E nós ao estudarmos a palavra de Deus, vamos compreendendo a forma como Deus vai lidando connosco, que é diferente. Podíamos pegar no caso de Paulo, alguém que fez milagres durante anos, que depois escreve a Timóteo, olha, não bebas só água, mas bebe também um pouco de vinho, por causa das tantas vezes que tu estás doente. Assim como ele aos Filipenses diz de Epafrodito, deixou Epafrodito quase à morte. Se os milagres estivessem em vigor, não haveria alguém que pudesse curar Epafrodito. O próprio Paulo, que também tinha problemas de visão, ninguém o podia curar. E esses falsos entendimentos já começam a gerar confusão. E muitas vezes relacionamos e colocamos o Espírito nestas coisas erradamente, dizendo que as pessoas não fazem isto porque não têm o Espírito. E é preciso nós percebermos, através da Palavra de Deus, qual é que é a relação do Espírito connosco hoje. Vemos que naquela altura o Espírito falava diretamente, mas hoje não é assim. Hoje, tudo o que Deus tem a dizer-nos através da sua Palavra. Tudo o que a Bíblia Deus tem a dizer-nos está cá escrito. Basta simplesmente nós estudarmos e entendermos. Vemos também hoje, que nos tempos de hoje, a sua interação e a sua intervenção com o seu povo celestial não é a mesma que ele tinha naquela altura. E podemos ver, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, mas antes de lá chegarmos, queria também esclarecer um assunto que é este próprio assunto acerca dos dons e dos milagres. Hoje, essas denominações tentam passar de alguma forma que, ou seja, se eu não realizo milagres é porque eu não tenho o Espírito, ou então porque o Espírito, de alguma forma, não tem os frutos que devia ter da parte do Espírito. De alguma forma, na Palavra de Deus, aquelas pessoas que eram cheias do Espírito Santo, era normal, conforme o Espírito Santo lhes concedia, era normal eles realizarem aqueles milagres, falarem em línguas, expulsarem demónios, e era expectável que aquele que fosse cheio do Espírito Santo realizasse estas coisas. E poderíamos, de alguma forma, entender que poderia ser os frutos do Espírito. E há pessoas que pegam nestas passagens, de pessoas a serem cheias e realizarem isso e dizer, não, os frutos do Espírito são isto. Os frutos do Espírito, se tu não realizas milagre, então o Espírito não está a trabalhar na vida, então não estás a dar frutos de alguma forma. Mas se nós lermos a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vemos exatamente o contrário. Se daquela forma, o fruto do Espírito seria aquelas pessoas falarem as línguas, realizarem milagres, expulsarem demónios, nós hoje, se lermos a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e no versículo... Vamos ler a partir do versículo 16. Notem que no versículo 16 diz o seguinte: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Notem que esta passagem sendo diferenciada e comparando com, por exemplo, Atos 2, em Atos 2 e em diante, vemos que as pessoas eram cheias do Espírito e de alguma forma não tinham de ser exortadas. Pedro não precisava de ser exortado a andar no Espírito, porque Pedro estava cheio do Espírito. E ele não precisava disso. E conforme ele e os outros apóstolos eram cheios do Espírito, tudo o que eles faziam era conforme o Espírito lhes dizia que fizessem. E nada do que eles faziam era porque eles andavam ou não conforme o Espírito, porque eles eram cheios do Espírito. E não precisavam que Paulo escrevesse, por exemplo, aos Gálatas, e esta passagem não se enquadrava com eles, porque eles já estavam cheios do Espírito. Eles não precisavam que ninguém lhes dissesse, anda no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas notem agora o que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Notem que esta passagem é exatamente o oposto do que está em Atos 2, e se continuarem a ler Atos dos Apóstolos 5, 6, sensivelmente até ao 10, vão ver que o fruto do Espírito naquela altura é diferente de hoje. Se naquela altura a pessoa era cheia do Espírito Santo e começava a realizar estas coisas, hoje o fruto do Espírito não é nada disto, é exatamente o contrário. É nós, a nossa transformação, e nós vemos que o fruto do Espírito nas nossas vidas é nós começarmos a amar mais os outros. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa longanimidade, tudo isto é algo que acontece na nossa vida pessoal e não é porque nós realizamos qualquer tipo de milagre. Vemos que hoje nós devemos e somos exortados a andar no Espírito. Paulo, na sua carta aos Efésios, diz para nós enchermos do Espírito, e vemos que todas estas coisas são diferentes e é preciso nós vermos as diferenças. E as diferenças vêm de nós manejarmos a palavra da verdade e entendermos o que é para nós e o que não é para nós. Ainda acerca deste assunto, vemos que, da mesma forma, nós hoje somos templo do Espírito Santo. E vemos que o Espírito Santo hoje, e se lermos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8, vemos Paulo a exortar aos Romanos e vemos ainda a falar acerca destas coisas. Vemos, por exemplo, no versículo 1, que nós hoje, assim da mesma forma como Paulo falou aos Gálatas e dizer andai em espírito, também aos Romanos é dito da mesma forma que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Notem agora que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E é o que nós hoje devemos fazer. Devemos andar segundo o Espírito. E devemos também encher-nos do Espírito. Para continuar também, algumas denominações, diria até seitas, e eu, ao ler estas passagens acerca do Espírito, é interessante que Paulo, ao falar do Espírito, e ao lermos em Atos dos Apóstolos, vemos que também que o Espírito, vemos as características e que, de facto, o Espírito Santo que também é Deus. Notem que, por exemplo, que o Espírito Santo, para dar estas capacidades ou para dar estes dons, é porque, de alguma forma, tinha de ter poder, ou tinha de ter todo o poder para dar estas capacidades aos apóstolos. Vemos, se nós lermos em Gênesis, no capítulo 1, quando fala da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós lemos que o Espírito de Deus, lemos que no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e notem que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos que também o Espírito Santo é Deus, e é importante nós termos estas certezas e convicções acerca do Espírito, porque há denominações que dizem que o Espírito é uma força, que é uma força tal como a gravidade também poderia ser, é uma força. Também falam acerca do Espírito Santo e também citam passagens acerca disto. Mas se nós lermos a palavra de Deus do início ao fim, vamos perceber que o Espírito não é uma força, mas é uma pessoa, e que também é Deus, é uma das pessoas da Trindade. Uma dessas características é esta, é que o Espírito Santo e o Espírito de Deus, que muitas vezes é falado, estava no início da criação, ele estava lá. E ele, para estar no início, ele de alguma forma tem de viver muitos anos ou ser eterno, que é esta a questão. E ele é eterno.
nós vemos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Deus porque Ele tem todas as características que só Deus poderia ter. Neste caso falamos da sua omnipotência, as capacidades que Ele tem para saber, para dar estes milagres aos apóstolos. Vemos também Paulo a dizer, não mintais ao Espírito. Vemos que quando Pedro diz a Ananias e Safira que eles não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus, porque tinham mentido contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, para saber isto, é porque ele tem conhecimento, porque ele tinha todo o conhecimento para saber tudo isto. E para ele saber tudo isto, e conforme Paulo diz que o Espírito Santo hoje, que nós somos a sua habitação, que o Espírito de Deus, em Romanos no capítulo 8 e versículo 9, em que é dito que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Notem agora, se é que o Espírito de Deus habita em vós, como é que o Espírito de Deus pode habitar em mim e pode habitar em cada um de vós que aqui está? Isto só pode acontecer se Ele é omnipresente. E nós vemos estas características que, ao longo da palavra de Deus acerca do Espírito Santo, que mostram de facto que Ele é Deus. Não poderia ser uma força, porque uma força não tem sentimentos. Não se pode mentir a uma força. Eu não posso mentir à gravidade. Eu não posso, de alguma forma, se eu conseguisse de alguma forma voar, e isso só poderia acontecer, por exemplo, se eu estivesse suspenso por uma corda, aí se calhar seria uma tentativa de mentir a uma força, mentir à gravidade, mas só que a gravidade não tem sentimentos para depois me castigar. E o Espírito Santo, nós vemos que as características dele, esta é uma delas, que ele entristece. Se nós fazemos alguma coisa que vai contra o Espírito, ele entristece acerca de certas ações na nossa vida. Portanto, o Espírito Santo, nós vemos que tem todas as características para ser Deus, e que é Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo, e nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo estava lá no início, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, da mesma forma o Espírito Santo também estava lá. Deus, como um todo, estava lá no princípio da criação. E ao estudarmos a sua palavra que nós vamos entender isto. No entanto, este mesmo Espírito, sendo o mesmo, vemos que ele não foi, a interação dele foi sendo diferente ao longo dos tempos, e que hoje a forma dele lidar connosco é diferente. No entanto, em algumas coisas o Espírito continua a fazer o mesmo, nomeadamente a ajudar-nos nas nossas fraquezas. Nós somos fracos em tanta coisa, e da mesma forma que eles precisavam de um Consolador naqueles tempos, também nós hoje precisamos e temos este nosso Consolador. E neste aspecto o Espírito não mudou. O Espírito hoje, nós não somos cheios dele, e ele não nos capacita nem nos dá dons para realizar certos milagres que tinham um propósito específico, que era para o povo de Israel e era relativamente ao povo de Israel. Hoje, os dons que ele nos dá e o fruto que nós temos, que é o fruto do Espírito, tem a ver com a nossa capacidade não só de falar da palavra de Deus, como também entender a palavra de Deus, falar da palavra de Deus aos outros, e é estes dons que é falado em Gálatas, no capítulo 5, que é o fruto do Espírito, que é ajudar-nos a nós a crescermos cada vez mais. Vemos que este mesmo Espírito é o Espírito que testifica com o nosso, que nós somos filhos de Deus, é aquele que nos ajuda, que intercede por nós, como vemos no versículo 26 e 27 de Romanos 8, que este mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está no versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas este mesmo Espírito que sabe, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Este mesmo Espírito intercede por nós, e a nossa interação e relação com ele é sempre neste sentido, que ele também testifica que nós somos, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e podemos abrir. Capítulo 2 e versículos 9 e 10. Diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou
pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mais uma vez, uma passagem a mostrar que, de facto, que o Espírito Santo também é Deus. E que é uma das pessoas da Trindade, porque só Ele conhece e penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. E que só Ele sabe as coisas de Deus. E que só Ele nos pode manifestar estas coisas. Da mesma forma, este mesmo Espírito que penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus, nós vemos na segunda carta de Pedro que este mesmo Espírito é o mesmo Espírito que escreveu a sua palavra. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 21, diz o seguinte: porque a profecia, notem, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, notem agora, inspirados pelo Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo que nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, que ele penetra todas as coisas, e notem ainda as profundezas de Deus, que só ele sabe as coisas de Deus. Este mesmo Espírito é ele que escreveu a sua palavra e inspirou a sua palavra que nós hoje temos. E notem quão grande trabalho é isto. Nós lemos a Bíblia de capa a capa e um livro que existe há milhares de anos e ainda hoje tem tanta coisa para nos ensinar. Isto mostra-nos, de facto, quão grande Deus nós temos. E vemos em cada pessoa da Trindade o papel que cada um tem. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo realizou o seu sacrifício, que Ele tinha criado todas as coisas e que todas as coisas são para Eles, nós vemos o trabalho de cada um e um trabalho tremendo que Deus realizou para nós hoje podermos ter comunhão com Ele, para nós hoje termos a certeza destas coisas. E reparem que nós só temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo e a obra tremenda que Ele fez, porque isto foi escrito. E o Espírito certificou-se de inspirar estes homens santos de Deus a escreverem estas coisas. E vemos que a sua palavra, de facto, é quem nos dá consolo. E, de facto, que nos dá consolo, que mostra estas características que o Senhor Jesus Cristo falou do Espírito, que é, Ele é Consolador. Se a palavra de Deus nos consola e consola todos os dias, consola-nos porque foi inspirada por um Consolador. Se ela nos, de alguma forma, ensina-nos, é porque ela foi inspirada por um ensinador, que é o Espírito. E de alguma forma, se Ele nos supre as nossas necessidades espirituais. Se esta palavra é a verdade, ela é a verdade porque ela foi inspirada pelo seu Espírito. E nós vemos que este mesmo Espírito vai lidando connosco de formas diferentes. Vemos que o Espírito de Deus habita em nós. Nós hoje temos um privilégio que o povo de Israel não tinha. O povo de Israel não tinha este privilégio de ter o Espírito Santo a habitar em cada um deles. E nós temos este privilégio e quantas vezes nós usamos deste privilégio que nós beneficiamos. Se calhar podíamos cada um questionar isto nas nossas vidas, quantas vezes nós aproveitamos este privilégio e queremos ser melhores e queremos ser cheios do Espírito e fazer mais conforme a sua vontade. Uma das coisas que queria terminar também é que este mesmo Espírito, da mesma forma que antigamente dava certos dons, a nós hoje também continua a dar-nos vários dons. E vemos que os dons de servir, os dons de presbiteriado, os dons de alguém ser diácono, de servir numa certa área, seja de falar da palavra de Deus, seja do que for, estes dons também continuam a ser dados pelo Espírito a nós. São dons diferentes daquela altura. Se nós não temos os dons de cura ou de falar línguas ou o que for, é porque não só o propósito é diferente, mas também é algo que nós não precisamos. Porque os dons que nós temos e que o Espírito nos dá são dons que são os necessários que nós precisamos para fazer o nosso trabalho, para fazermos o nosso ministério. Qual é que é o nosso ministério? O nosso ministério é exortar a todos aqueles que precisam de ouvir, exortar que eles se conciliem com Deus. Porque todos os homens e nós nas nossas vidas lidamos todos os dias com pessoas que estão contra Deus. E nós temos dons e temos capacidades que foram-nos dados pelo seu Espírito para nós falarmos a essas pessoas. E nós sabemos e muitas vezes
negligenciamos esses dons que o Espírito nos dá e negligenciamos as capacidades muitas vezes que nós temos e que é o Espírito que também nos concede essas capacidades. Que nós de alguma forma, conforme vamos estudando a sua palavra, vamos percebendo não só quem o Espírito é, mas também de alguma forma isto nos leve a adorar a Deus cada vez mais, não só com consciência, mas também com sabedoria. E sabendo que muitas vezes, se nós temos falta de alguma coisa, simplesmente temos de ir de joelhos ao nosso Deus e rogar ajuda para Ele, porque Ele está sempre lá para ouvir. E se nós temos alguma aflição, e todos nós passamos por dificuldades na nossa vida, e todos nós passamos por problemas, e é certo que o Senhor deu-nos um Consolador, e vemos que esse Consolador, tudo o que Ele tem-nos a dizer está aqui escrito. E nós simplesmente basta pegar nisto e ler este livro fantástico, e nós sermos de facto consolados todos os dias, porque o trabalho que Ele fez, eu pelo menos creio que não foi um trabalho em vão, e não é um trabalho em vão. E que de alguma forma nós possamos usufruir deste trabalho tremendo que tem realizado nas nossas vidas, começando pelo o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, para nós hoje podermos ter acesso a Ele livremente, um benefício que ninguém tinha, nem o povo de Israel tinha este privilégio, e que nós hoje temos livre, podemos aceder a livre vontade, e muitas vezes nós negligenciamos este benefício que nós temos. Que nós possamos de alguma forma continuar a estudar a sua palavra e de facto ter o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, e possamos também continuar a consolar-nos uns aos outros e ensinar mais da sua palavra e a crescer mais. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Muito obrigado. E por estas palavras tão importantes acerca do Espírito Santo. Nós vivemos, todos nós que somos do Senhor, vivemos numa expectativa, e essa expectativa é da vinda do Senhor, é do arrebatamento da Igreja, é de irmos ao encontro do Senhor aos ares. E quem é que vai ao encontro do Senhor aos ares? É a sua Igreja. E quem é a sua Igreja? Em Efésios, no capítulo 4 e versículo 30, que o Dário fez referência à primeira parte, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, somente aqueles que têm o selo, e o selo é o Espírito Santo, somente aqueles que têm o Espírito Santo, esses pertencem verdadeiramente à Igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. E somente esses um dia subirão ao encontro do Senhor aos ares. Eu não sei qual é a situação de cada um que aqui está, mas não pensemos que é o facto de assistirmos aos cultos, estarmos sentados nos bancos, nas instalações da igreja, por gostarmos muito de ouvir a palavra de Deus, que isso é suficiente para sermos do Senhor, pertencermos à sua igreja. Isso é uma mentira. Somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador e são selados com o Espírito Santo, esses sim estão preparados para se encontrarem com o Senhor. Têm o selo, a marca do Senhor. Graças a Deus por isso. E não entristeçais o Espírito Santo, Deus. Só uma pessoa é que se entristece. Por isso o Espírito Santo é uma pessoa. E graças a Deus porque Ele habita em cada um de nós que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Vamos ficar de pé e vamos terminar com oração. Senhor, nós queremos agradecer-te, Senhor, pela Tua palavra e agradecer-te, Senhor, porque Tu não nos deixaste sós. Agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu fizeste no passado, ao dares o Teu amado Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E agradecemos, Senhor, porque hoje Tu continuas presente. E não podia estar mais presente
porque Tu, Senhor, habitas em cada um de nós. Tu habitas, Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Que comunhão, que privilégio, Senhor, nós podemos ter hoje contigo, Senhor. Obrigado porque nos deste, de facto, o Espírito Santo e por ele nós somos ensinados, por ele nós somos consolados, por ele nós somos animados, fortalecidos. Ó Senhor, que ele nos encha e nos domine totalmente. Pai amado, que Tu, Senhor, possas continuar a dar graça e sabedoria ao Teu servo, ao Dário, que o continues a usar para a Tua glória e para a bênção da Igreja. De facto, Senhor, Tu abençoas ricamente. E abençoa, Senhor, cada um de nós que aqui está. E obrigado, Senhor, porque nos abençoastes com a Tua palavra. Continua, Senhor, conosco ao longo deste dia e ajuda-nos a viver o resto deste dia para a Tua glória. Senhor, tudo entregamos nas Tuas mãos e ao Teu cuidado, rogando-te tudo no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. O culto está terminado, irmãos. Aqueles que estão inscritos para o almoço, então, iremos então almoçar.